do culto, que esse culto ia ser gostoso, ia ser maravilhoso. Aleluia. E eu já posso dizer que a presença do Pai vai ter que compartilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ouvir nossos irmãos. Aqui está a gente, né? Não. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nós temos dois regentes dos senhores. Dois regentes. Um é o Enéas e o outro é o Pedro. O irmão é diácono da casa de Deus, mas o Pedro repetiu a disciplina dele. Escuta, né? Então ele me pediu a disciplina e eu concordei com ele, sim. Eu concordei com ele. Eu dizia aos irmãos que não é pecado dar adultério, que é o primeiro que as pessoas imaginam, é certo? Mas não tem pecado grande nem pecado pequeno. Então o pecado é um tamanho só, é certo? E ele estava ouvindo, vamos dizer assim, o jogo da aposta, né? E eu conversei com ele e disse que isso não era um comportamento do servo de Deus, especialmente ouvir. Então eu disse, eu irei ser disciplinado, eu disse, com certeza, né? E eu lavei com ele, né? Eu falei com ele, falei com ele, mais aqui. Mas continuarão, vocês continuarão pelo nosso irmão para receber da força e da graça, tá certo? Quanto tempo? Determinado, depende da sua própria pessoa, precisa dele, né? Eu muito que você vai fazer uma oração por ele. Mas nós podemos orar assim e o Senhor vai continuar dando graça. Ou seja, ele fica suspenso de ajudar na ceia, né? Ele fica suspenso de participar da ceia, fica suspenso de trabalhar com o departamento aqui, tá certo? Esse é o governo da casa do Senhor. Quando até que eu disse que tinha uma pessoa para eu disciplinar, e às vezes, como a gente se precipita, antecipar as palavras que eu precipitei dizer, e eu pensei sobre o meu irmão querendo saber porque quem é o cara de Deus. Para que falar? Né? Mas eu digo aos irmãos que agora todos ficam sabendo. Porém, não de louvar, mas o Senhor sentiu, vai para a oração, vai para a palavra, para a doutrina, vai para a escola bíblica dominical, que é para não enfraquecer e não morrer totalmente. Tá certo? Então, faça assim, você vai ajudar o nosso irmão em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém? Está por você. Você teve até o caminho de Deus para se reconciliar ao corpo da igreja do Senhor Jesus. Por exemplo. Senhor.
Aleluia, aleluia, sim. Mas nesse momento, uma programação que vai passar pela bênção. Manda Jesus. Eu vou dar continuidade no nome do Senhor Jesus. Comparado ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas, meus amados irmãos, na ocasião de hoje, neste domingo, é comemorado o Dia do Pastor. Todos já sabiam. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A igreja já estava todo presente e que hoje é comemorado o Dia do Pastor. E nada mais justo, irmãos, nada mais justo, mais coerente, nós podermos homenagear o nosso pastor, louvar Deus pela vida do nosso pastor. Glória a Deus. Nós estamos aqui tirando a honra de Deus, com a glória de Deus, o que é ser para o nosso pastor, não é isso. Eu joguei na sua apresentação. Como diz o nosso pastor, a sua prestação é tudo de outra forma, mas nós devemos honrar tudo honra. Nós devemos zelar pela vida de quem zela nas nossas vidas. Devemos orar ao Senhor, devemos apresentar ao Senhor, devemos pedir ao Senhor que guarde, que cuide e continue cuidando. E o nosso pastor, ele é responsável por nos apresentar diante do Senhor, por orar por nós, por nos apresentar, por nos conduzir com conselhos, com palavras, e nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado um pastor. Glória a Deus. Ninguém é tão autossuficiente que não precise de alguém, de uma liderança, de alguém para orientar, alguém para aconselhar. Todos nós precisamos. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo de número 13, no versículo de número 17, se você quiser acompanhar comigo, você pode abrir sua Bíblia, e a palavra do Senhor vai dizer desta forma: obedecei a vossos pastores, glória a Deus, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o conselho do escritor aos Hebreus, para mim, para você, para a igreja do Senhor, é para quê? Para que primeiro venhamos obedecer aos nossos pastores e sermos sujeitos aos nossos pastores. Por quê? Porque são eles que velam por nós. São eles que velam por nossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. A responsabilidade não é pequena. A responsabilidade de conduzir o rebanho, de conduzir a igreja, até o momento de apresentar ao Senhor, não é pequena.
Glória a Deus. Quem convive com os nossos pastores há muito tempo, sabem a luta, sabem o quanto a dedicação é grande. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar, nós devemos ser obedientes, sermos sujeitos. Devemos velar, devemos orar por eles, porque eles velam por nossas vidas. Às vezes, quando você está no seu descanso dormindo, durante o sono da noite, o seu pastor, ele está de joelhos orando por você, para que Deus cuide da sua família, para que Deus cuide da sua casa, para que Deus lhe abençoe, para que Deus lhe prospere, para que Deus lhe mantenha firme e fiel na sua presença. Então, enquanto muitos descansam, enquanto muitos às vezes tiram férias, passeiam, pastor não tira férias, irmãos. Glória a Deus. Pastor não tem feriado. Hoje é comemorado no Brasil o dia do pastor, mas o pastor não é só de um dia, é de todas as horas. A qualquer momento que você precisar, que você ligar, o seu pastor vai estar à sua disposição. Então, nesta noite, nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos pastores. O pastor Edvar, glória a Deus, com a sua família. E Deus tem dado a esta igreja para cuidar, para conduzir até aquele dia que o Senhor assim permitir. Glória a Deus. E nesta noite, os departamentos têm feito algo com as crianças. Vamos começar com as crianças que têm a sua homenagem. Glória a Deus. E os demais departamentos, creio que as suas lideranças têm algo para falar. Então nós vamos na ordem das crianças, depois dos jovens, depois das senhoras. Nesta ordem, tá bom? Glória a Deus. A gente tem homenageado a nossa, para as nossas
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós quando sentimos Deus falar através, glória a Deus, da apresentação das crianças. Glória a Deus, eu senti Deus falar conosco nesta noite, através desse momento das crianças. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus está aqui, aleluia, não sei como ninguém respiro, não sei como amanhã se levanta, não sei
No versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Então, esses dois versículos, eles acabam com a vida dos nossos pastores, o pastor Eduardo, o pastor Vladimir, que têm sido pessoas que têm cuidado do rebanho do Senhor. Ou seja, eles têm se doado, eles têm, de certa forma, um sacrifício que fazem, muitas vezes, abrir mão de estar com seus familiares em prol da obra do Senhor, um sacrifício que a gente não vê, mas que eles fazem com tanto amor e com tanta leveza que muitas vezes a gente não imagina. Então, é difícil, mas o Senhor tem sustentado, o Senhor está nesse lado, e a gente pede a Deus todos os dias que o Senhor tenha guardado, o Senhor, a sua família, enfim, e que a gente possa, apesar das dificuldades, a gente se espelhar na vida do pastor Edmar, porque ele é um exemplo de referência à nossa autoridade espiritual aqui na terra, e a gente vai ser mais ajudado, porque ele tem tanto amor a pregar a palavra, e a gente observa os ensinamentos dele, nós vamos ser felizes. E o Senhor continua abençoando a sua vida, a vida da sua família, guarda, e que a gente venha se espelhar. O Senhor é o testemunho vivo, e que a palavra do Senhor é pregada todos os dias, e que a gente vai ser aperfeiçoado, seguindo os seus exemplos. A vida que o Senhor nos mostra todos os dias aqui no exemplo, e a gente deve seguir, meus irmãos. Então, em nome da matemática, nós agradecemos por todo o empenho, toda a dedicação que os nossos pastores têm para o nosso grupo e toda a igreja. Que o Senhor possa abençoar grandemente e feliz dia do pastor. Muito obrigado. E eu quero louvar a Deus pela vida dele, que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais. E esse ministério que ele tem confiado a ele, e eu estou ao lado dele como auxiliador para ajudar no que for possível. Uma carta, para entregar uma simples e humilde lembrancinha, em nome do nosso
se eu interessa no nosso pastor, quero só abrir parênteses aqui e dar um breve testemunho. Antes de eu me congregar aqui na igreja, acho que mais logo todos sabem que eu congregar em várias igrejas, né? Então, eu me decepcionei muito, né? E eu acho que Deus queria que eu tornasse em várias igrejas para não deixar de dar vergonha e entrar na igreja de festa, né? Então, concluindo, devido às decepções, eu saí dessas igrejas e comecei a orar e dizer assim: Senhor, se for para me andar em tais igrejas e não traz benefício para a minha família, porque a Bíblia diz que o pastor tem que ser exemplo, né? Não só ele, mas também ele, toda a família. Quando ele diz toda a família, é ele, a esposa e os filhos. Então, eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, eu quero uma igreja que eu possa me congregar com a minha família e que a minha família possa ver o pastor com sua esposa e seus filhos, que nós possamos ver através dele, né? E que ele seja espelho para nós. Então, comecei a orar, orei, pedi muito a Deus, e certo dia eu comecei a vigiar dentro do pastor e da pastora. Até falei para o pastor, você se lembra, né, pastor? Eu fui lá, comecei a vigiar. Eu acredito que foi Deus, porque eu pedi a Deus, né? Aí eu comecei a vigiar a entrada, sabe, do pastor, da família, da esposa, e comecei a ver que ali eles realmente eram mesmo casal de pastores, né? E a gente conversou com ele, fui lá. Algumas coisas que eu falei de errado com a família, pedi perdão a ele. Tanto ele sabe como Deus também sabe. E hoje eu posso assim, afirmar que não para a glória do pastor, mas para a glória de Deus e também para a glória dele, no sentido de que ele também pode ser, porque Deus ele honra, né? Então, eu agradeço a Deus por ele, pela família, né? Uma família que você pode se espelhar por eles sem medo, viu? Sem medo. Porque eu sou prova disso, né? Já está com mais de 4 anos que eu e minha família se congregam aqui, nós vemos a entrada e a saída deles. E tudo isso é louvável a Deus. Tudo isso, Deus, ele fica maravilhado por isso. Porque ele honra o Senhor, né? Ele honra o Senhor. E para terminar, o irmão Deus falou, né, que os pastores não tiram férias. Eu acho que se tivesse até essa lei, eu acho que o nosso pastor não tirava férias, porque ele não gosta, né? Ele quer estar toda hora no meio do mundo pregando a palavra, né? Anunciando o ídolo do Senhor. E eu gostaria de agradecer a Deus por ele velho pastor com sua família, né? Porque nos recepciona muito bem. E glória a Deus, glorifica a Deus por isso. E o nosso departamento, né? A gente está trazendo assim, o nosso pastor. É um picozinho, né? Mas é de coração, pastor, viu? E o que é que o nosso departamento vai dizer para o nosso pastor? Tão fraco, eu vou dizer 1, 2, 3. Terceiro, vocês dizem inteligente pastor, amém? 1, 2, 3. Amém. Cumprimento a todos com a Senhor. E nós estamos muito nervosos, porque é um dos dias que mexe muito comigo. Porque através da voz de um pastor, através da boca de um pastor, o Espírito Santo
fez com que eu viesse até o altar e aceitasse Jesus. Por isso, esse dia para mim é muito significante. Não só para mim, como todos nós que estamos aqui. Foi através do pastor que pregou o verdadeiro evangelho e nós viemos até o altar e aceitamos Jesus. Eu quero deixar aqui para o nosso pastor Eduardo. Josué 1, verso 9, diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tenha ânimo, não passe nem te espantes, porque o Senhor
vai estender as suas mãos em direção ao nosso pastor. Glória a Deus. Se o nosso pastor também quiser receber a oração, eu quero convidar aqui o presidente José Ferreira para estar orando pelo nosso pastor. Glória a Deus. Amém, igreja, uma paz do Senhor. Vamos orar, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Aleluia, bendito e maravilhoso, soberano nosso Deus, Pai amado, querido, diante da tua presença, Senhor, nós estamos gratos aqui nesta noite, Senhor Jesus, ao qual apresentamos aqui, Senhor, teu Filho, ao qual o Senhor tem chamado, Pai amado, e tem colocado nesta cidade, ó Deus querido, para cuidar desta igreja maravilhosa, a qual o Senhor compraste com teu sangue precioso, Pai querido. Pai amado, continua, Deus da glória, dando sempre ao teu servo, Senhor amado, a graça e a unção e a direção do teu Espírito Santo, para que ele possa conduzir todos os dias da sua vida este rebanho. Pai querido, assim, meu Deus, nós creamos, assim nós acreditamos, que assim como o Senhor já foi com ele, vai continuar todos os dias da sua vida. Isso nós, como da igreja, está, Senhor, a interceder por si. Apoia, Pai, nesta noite, que o Senhor conceda todos os dias, na jornada e na sua caminhada, sempre, Senhor, meu Deus, esse desejo que tu tem colocado no seu coração de fazer a sua obra, assim, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus possa continuar abençoando a vida do nosso pastor, acrescentar meus irmãos e da sua família, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque até aqui tem nos sustentado, tem fortalecido, dado graça ao nosso pastor, à sua família, e já quero ver o trabalho do nosso pastor, dizendo a ele que, na verdade, pedindo perdão pelas nossas falhas. Esse ano não tenho conseguido ser tão ativo e ajudá-lo como em outros momentos, mas eu sei que tem orado por mim. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê forças para poder ajudá-lo como ele sempre fez, né? Eu sei que eu tenho deixado a desejar por muitos trabalhos, mas eu sei que ele tem orado por mim, porque eu estou num momento mais difícil, porque ele também sentiu a minha dor. E eu sei que eu posso contar com ele nas suas orações, nas suas compreensões. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor vai nos restabelecer para que possamos voltar a ajudá-lo como sempre fizemos nos trabalhos. Glória a Deus. Então aqui eu deixo o meu agradecimento, eu pedir perdão ao meu pastor pelas nossas falhas nos trabalhos, e essa igreja do Senhor continue em oração pela vida deste homem de Deus. A igreja de Martimópolis precisa ter a consciência de que ela tem um pastor, debaixo do sangue de Jesus, um pastor que é um exemplo, um pastor que realmente é um pastor segundo o coração do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, que nós, quanto igreja, possamos zelar pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, da família do nosso pastor, possamos realmente estar à disposição, glória a Deus, para ajudar, porque a obra é do Senhor, glória a Deus. Ele não precisa carregar o fardo sozinho, glória a Deus. Nós precisamos estar em oração com Ele, para que a carga venha se tornar um pouco mais leve.
Quantos concordam que ele não precisa levar a carga sozinho? Aleluia. E qual é o nosso dever quanto igreja para tornar esta carga menos pesada, mais forte? Glória a Deus. A igreja compreendeu, em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor Jesus por toda a eternidade. Meus queridos irmãos, quero dizer a vocês que a emoção das palavras sinceras que eu ouvi das crianças, de todos vocês para o departamento, realmente me faz eu atravessar os rios, me faz com certeza não saltar fogueira como alguém faz, mas entrar no louvado seja o nome do Senhor, na certeza de que Ele está comigo e que não estou só, pois a igreja do Senhor Jesus, ela é a menina dos olhos de Deus. E eu sou grato porque eu sei que vocês têm olhado não como olhar mal, mas com um olhar de misericórdia para a minha pessoa, para a minha família. E esse dia que foi dedicado a todos os pastores e que foram chamados, que foram escolhidos por Deus, como disse o profeta Jeremias, que não se apressaram, mas esperaram o tempo de Deus. Aleluia. E tenha consciência que é o representante legal de Deus aqui na terra. É a razão, queridos e amados irmãos, que muitas das vezes a cruz pesa, o fardo pesa, e quantas vezes eu confesso a vocês que pensamentos negativos passavam sempre na minha cabeça. Às vezes ele desistiu. E esta igreja tem sido a escola dos profetas para uma pessoa. Eu vi outra hora de pastores lá em Cabeça Branca, quando eu passei os primeiros momentos aqui com vocês, vamos dizer, há 7 anos que se já passaram, mas os primeiros anos, quantos que disseram, pastor, quantas igrejas teu estado no Ceará? Sai dessa, vai para outra igreja. Ele Jesus não me chamou com espírito covarde. Ele me chamou, aleluia. Ele me chamou dizendo que se fosse necessário eu desse a vida para o seu Abraão. Jesus. E a gente pode, queridos irmãos e irmãos, quando lê a luz da Bíblia, de que a gente foi escolhido como pessoa do rebanho e precisa da graça de Deus Pai para enfrentarmos o novo. São muitos por aí, disfarçados com a capa de ovelha, mas Jesus disse mercenários. Jesus chamou mercenários. Então, quando o pastor não se comporta, vamos dizer, como um mercenário, mas tem outro comportamento, uma vez, muitas das vezes ele até é rejeitado. Ele disse para 2 pastores daqui na cidade de Deus. Eu acredito que entre os títulos que existem aqui, eu não tenho simpatia de todos, mas eu disse para eles, porque eu sou muito pela legalidade. Quando Jesus ele chamou de disse Pedro, eu vou te dar a chave do céu, e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem aqui também será desligado. E assim a igreja do Senhor Jesus ela recebeu naquele dia, naquela inauguração, uma liderança para orientar, para
precisam corrigir alguém, aplicando correção em termos de disciplina, em termos de cortar a liberdade que a pessoa tem na casa de Deus. Porque eu deixo ciente que no momento em que a pessoa é cortada como membro da igreja, o corpo, a igreja, e aquele membro é tirado, ele está sujeito a morrer. Ele está sujeito a entrar no estado, vamos dizer assim, sem problema. Que alguém olhe e diga, não tem mais jeito. Mas por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A pessoa pode perder a salvação. A pessoa pode perder a salvação. Então, a palavra do Senhor para o pastor é que ele precisa usar o cajado, ele precisa dar alimento, está entendendo? Água. Mas às vezes existem as ovelhas que não querem. E o Senhor nos dá entendimento, compreensão, para poder compreender as pessoas, sabendo que Jesus não tem prazer na morte de quem me abandona, e que ele deixa, mas aqueles que o abraçam. E a gente chora, eu choro, quando eu vejo, irmãos, o irmão se desviando, tomando rumo ignorado. Porque eu sei que se Jesus acontece, a pessoa vai ficar. E eu sei que a morte de Cristo é salvador. A morte de Cristo é para salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo. E ele escolheu alguém aqui, como já foi dito pelo profeta Jeremias, que ele escolheu. Se a gente tem consciência, nós precisamos repassar isso para a igreja. Para a igreja entender que os salvos são aqueles que aceitam a correção de Deus, a disciplina de Deus, os ensinamentos do Pai. São esses que têm a vida eterna. Não é aqueles que se desviam para a esquerda, para a direita, ignoram, não as costas, não. Eu digo a você, abrace toda essa oração. O que eu dependo de você é a sua oração, para eu poder conseguir um pouco mais adiante. Como eu já disse, no momento, porque eu já vi muitos pastores desistivos. Eu fui criado no Evangelho, fui pastoreado por 17 pastores. Saindo, eu ficando ali, saindo, eu ficando. E quantas vezes um homem serviu de apoio para o choro de muitos pastores. E às vezes a gente fica na situação como o salmista Davi. O salmista Davi escreveu o Salmo número 23, dizendo que o Senhor é o meu, e nada. É Ele que me faz andar, é Ele que me guia, aleluia, é Ele que me sustenta, aleluia. Então tem momento, queridos, amados irmãos, como eu disse um dia, eu disse para Deus, você está de parabéns. Você tem um bom amigo para conversar. Ele disse, pastor, porque o pastor pode estar passando o que ele estiver passando. Ele não pode mostrar fraqueza para nenhum de vocês. Se ele estiver passando o que ele estiver passando, eu tenho que fechar a porta do meu quarto e desbruçar diante de Deus. E dizer, Jesus, me ajuda, senão eu não vou prosseguir. Tem alguém do outro lado esperando e acreditando na minha fortaleza. E eu estou dizendo aos irmãos, eu disse ontem ali para aquela família que estava de luto, porque ainda estão. E eu disse para a viúva, eu disse hoje também, quando eu virar a casamento hoje, eu disse, imagina a vida do pastor é fácil. Eu estava num compromisso fechado, já no mês passado, e ontem, não foi sábado, sexta-feira, que foi o dia que faleceu nosso companheiro de saúde. Eu disse, tem que pedir agora, eu vou fazer, eu vou ficar aqui, eu vou honrar o compromisso, se o pastor me ligou já, pastor, eu vou ficar esperando até 3 anos, tá bom? Tá bom. Aí saí de momentos de sentimento de perda, tristeza, abatimento, e fui para um outro ambiente, um ambiente totalmente diferente. Como assim?
vida conjugal. Às vezes esse contraste que a gente enfrenta no momento. Como é que para chegar lá? A oração, né? A oração de vocês que me faz, me mantém assim, é Deus que supre as nossas necessidades. Então, eu continuo na dependência da oração de vocês, na compreensão de vocês, no cuidado de vocês, porque quando vocês cuidam de mim, eu estando bem, eu posso fazer a obra. Mas se eu não estiver bem, nós não vamos fazer a obra. É verdade? Tanto físico, como no sentido emocional, espiritual. E o que me faz estar bem é vocês estarem bem. Louvado o Senhor Deus. Se você estiver bem, eu estou bem. Se você estiver mal, eu passo mal também. Certo? Então eu digo a você, coopere conosco, vamos cooperar uns com os outros, e na hora que o pastor entrar, as ovelhas vão entrar. A Bíblia diz aqui que o pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás. Então não passe na frente, porque senão o outro pega. Fica atrás do pastor, fica fazendo conversa aí na cara. Não vai estar observando. Eu reconheço que sou um homem público, eu digo isso para as pessoas na frente, digo isso para as pessoas crentes, né? Que graças a Deus alguém pode andar no meu rastro, alguém pode pisar no meu rastro, alguém pode se eu marcar na areia os meus passos, alguém pode observar os passos do pastor de baixo. Digo isso debaixo do sangue do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu sou aqui, Maurício. Está preparado? Se estiver preparado, eu vou dizer agora, né? Louvado seja o nome de Deus. Mas sou muito grato a cada um de vocês. Muito grato pela compreensão, pela consideração, respeito, carinho, e o valor da terra. Quem entendeu, repita. Amém? Ficamos de pé em Jesus. Alguém entre nós que deseja a oração própria salvação, abraçar, sentir-se abraçado pelo nosso pastor chamado Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Bem? Se tiver minha frente para nós orarmos com você, né, você coração assim, ter o direito na vida eterna em Cristo Jesus, não temos nos gratos a todos os nossos amigos e irmãos, né, que aqui estão. Se prepare como membro da igreja, como congregado da igreja, abraça a causa. E eu quero dizer aos irmãos uma coisa, irmãos. Eu falei de ontem, ali no acompanhamento que eu fiz, aquela pessoa que na igreja tinha ainda conhecimento, ainda estava a parte da decisão daquele cidadão, do Wilson, né? Mas eu venho acompanhando ele já há mais de um mês, quando
eles muito amigos, e ele fez para filho, né? Rapaz, não está assim, de repente tu morrer, e sem Jesus tu não vai ter o céu. Aí ele já tinha sido crente há tempos atrás, e ele disse: eu quero me reconciliar. E o irmão orou por ele. Depois que o irmão orou por ele, ligou para mim: pastor, eu orei por uma pessoa, dá para o senhor ir até lá? Eu disse: agora, onde é? Quem é? E ele disse: o filho fez a visita e ele fez a confirmação ali da fé dele, e ele segurou, tá certo, a fé de Cristo até o momento da partida, do lado da esposa, do lado do filho, da filha, e confessando: eu sou crente, eu aceito Jesus e eu estou de bem, eu estou de bem com Deus, glória a Jesus, o tempo todo, aleluia. E hoje as esposas deu testemunho. Mas foi uma mudança na água para o vinho, o comportamento dele é incrível. E a filha dizia assim: eu nunca pensei que o pai no final ia ficar tão generoso, tão bondoso, assim, tão carinhoso com a gente. Eu disse: é quando Jesus entra na vida da pessoa, aí esse testemunho é verídico, né? Então, eu digo aos irmãos, ele fez esta confissão e, vamos dizer assim, aderiu o nome meu, a minha pessoa como orientador espiritual. Escuta aí você, ó, que de repente é crente e a família não é crente. Então, ela hoje me perguntou: pastor, disse que quando tem 7 dias tem que fazer alguma coisa por ele. E eu disse para ela: não, é mentira, não precisa fazer mais nada. Você precisa fazer algo por você, por seu filho, sua filha, nós por você, mas por ele que já foi, não precisamos mais fazer nada. E esta vez, irmão, nós precisamos transferir uns para os confortos, tá certo? Não deixar ser levado por aqueles que não têm conhecimento, que quando uma pessoa morre, aí não precisa ser dela, ir lá no cemitério, não sei o quê. Ah, não, eu estou proibido de estar lá no cemitério porque está meu pai e minha mãe. Não, tu não pode ir no dia. Compreendeu? Você vai no dia que contradiz a crença de alguém, né? Ele não tem um dia específico, como dia dos finados, mas eu vou no dia que ninguém diz que é dos finados. Está compreendendo como é que é? Eu vou lá, vou fazer aqui sim, porque meu pai está aqui. Aí eu vou limpar, né, aqui ao redor, vou passar a vassoura. É mais do que normal, você está entendendo? O que não é normal é você acompanhar o embalo, a embarcação, mas qualquer outro dia você pode ir normal, está entendendo? Sem levar água, sem levar vela, sem levar nada. Qualquer dia você quando chega lá, meu paizinho está aqui. Né? Onde meu pai está? Eu vou lá, quando eu vou levar outra pessoa. E eu passo para lá. Vamos lá, olha assim, aqui. A barbadinha, as vezes. Só fico dizendo isso aí. Quando eu vier também, eu vou ficar quietinho. Eu vim, olha, eu vou estar sentado no teto. Pode sentar lá por aí. Eu até dormi. Aí eu deixo uma mensagem para alguém que está do meu lado. Porque eu posso ter, está entendendo? Mostrar a realidade da vida. Então, que Deus em Cristo abençoe os nossos irmãos. Procure evangelizar bem a tua família, especialmente. Deixando o testemunho da convicção da tua fé. Para que quando você partir, alguém não venha querer fazer alguma coisa por você, que tudo é perdido, tudo é bom. Né? Então, que Deus em Cristo abençoe e possamos continuar nesta fé que Jesus vai nos buscar e não tarda mais. Tá? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Querido, menino, separar para o departamento de jovem. Ali. Essa. Pronto, posso caminhar. Em nome de Jesus. Não é isso? Só adolescente não está não, mas na verdade ele já é jovem. Glória a Deus. Pronto, vamos lá. Abraçar esse jovem. Né? Nós já sabemos como é as normas aí do departamento, não é? Nós sabemos, né? Bonitinho. Olha aí como tem aí, rapaz. Bem-vindo dentro do departamento. Olha aí um grupo de gente, né? Então eu digo para dizer que você agora faz parte aí com eles, você vai com eles, tá bom? Especialmente a liderança, né? Felipe,
eles, as regentes, tá? E o pastor, em nome de Jesus. E concorda de amém? Querido Deus, querido Pai, querido Senhor, Papai, rogamos a Ti, Senhor, por tudo, Pai, em que Tu permitiu acontecer nesta noite. Muito obrigado, Paizinho, pelo Teus filhos que mobilizaram para comigo, Pai. A honra, a glória, o louvor, a exaltação, a adoração, Pai. Eu passo tudo para Ti, Pai eterno, porque eu sou, Pai. Ó Deus, porque é a Tua presença na minha vida. Louva a Ti, Pai eterno, sobre as famílias, as mãos amigas, os corações amigos, Pai. Eu quero Te levar pela vida de cada membro e congregado desta igreja. Agora eu te peço, Paizinho, não me deixa ser covarde, medroso, não, Pai, mas o que Tu me mandas, Senhor, entregou que eu possa assim fazer. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento este jovem que está sendo separado para o departamento de jovem, Pai, para louvar a Ti, para exaltar, para glorificar. Usa ele no meio dos demais, Pai, para o louvor e glória do Teu nome. Te peço, Pai eterno, uma semana abençoada para cada um dos teus filhos. Quem tiver enfermo, Pai, cura. Quem tiver estável, liberta. Pai, faz prodígios, sinais e maravilha. Em nome de Jesus, Teu Filho, respeite o Teu povo da Tua paz, debaixo da Tua graça. Trabalha, Pai, a favor de cada família. Toda força e graça para virem à Tua casa, porque Tu separou este lugar e consagrou, Deus Pai, para nós sermos aos Teus pés. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo e continua se abençoando a Tua igreja. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus. E quem vai morar no céu, diga: a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus, Se Deus é por nós, quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá? diga: glória a Deus. Eu queria pedir a paz do Senhor, Senhor, não precisa pressa, que ainda é cedo, não é nem 9 horas, tá bom? Dê a paz do Senhor ao irmão, desejo uma semana abençoada. Diga, irmão, que é uma bênção para mim, viu? Diga, irmão, que é uma bênção para mim. É uma bênção para mim. Sábado é nossa grande santa. Sábado é santa. Não esqueça, sábado é grande santa, em nome de Jesus. E assim se aproxima também o dia do encontro do encontro. Que é isso, rapaz?
Tem outro aí, tem outro aí. É difícil. Aqui, deixa eu tirar. Já tira. Deixa eu tirar de mal, porque eu não jogo deles. Vai estar correria, meio de mundo? Vai ser. Eu quero até não. É benção, rapaz. É benção, rapaz. Benção sobre benção. Esse irmão dele,